só quero dar mais uma pincelada para que os irmãos entendam. A gente está em um processo, às vezes, né, o pastor falou na primeira vez, irmãos, você vai falar assim, cadê a mudança e não sei o que e tal. Existe um processo, né, que a gente está, e tem que respeitar já a agenda da igreja, que já tem. Então a gente está em alguns passos organizando tudo isso, né, para que a gente estabeleça aquilo que está no coração do pastor, aquilo que tem sentido da parte de Deus. E essa visão, para que todos fiquem tranquilos, né, concernente a isso, e às vezes foi um questionamento de alguma pessoa, acredito, com relação a essa estrutura, ter alguma coisa vinculada até o G12, né? Foi até uma das coisas que eu conversei com o pastor. Antes mesmo de falar, eu já cheguei falando com o pastor, pastor, não tem nada a ver com o G12. Ele, então tá bom, fique mais tranquilo assim. Por aqui, tá ouvindo? Tá, tá bom. Não sabe? Que bom, não tá perdendo nada. Melhor ficar assim. G12 é um movimento que foi criado. Eu não vou explicar a base toda dele, até porque eu não vou lembrar tudo. Mas ele tem uma característica com essa visão que nós estamos fazendo. E aí eles têm a base disso também um encontro. Existe um encontro que eles fazem e tudo mais. É bênção. Até um ponto em que se perde um pouco dentro daquilo que ele se propõe a fazer. E aí existem várias coisas, heresias e coisas que eles ensinam e fazem. Um dos pilares que a gente vê muito sobre isso é que as pessoas vivem de encontro em encontro, não é uma coisa assim, um crente que tem uma vida efetiva na presença do Senhor, uma vida assim de retidão, uma vida onde Deus é o centro, aquelas coisas todas. Então, assim, a visão se assemelha muito, parece muito, mas assim, teve um período que aconteceu dentro desse sistema que muitas das igrejas foram se perdendo, aderiram à visão, mas elas foram saqueadas de alguma forma, por falta de entendimento da liderança, de discernimento, entendimento, cobertura, várias coisas. Eu costumo dizer que todo problema a gente tem que enxergar o todo, não só a situação que está sendo ocorrida ali naquele momento. Então, para que vocês fiquem em paz, tranquilo, que tudo que nós estamos fazendo tem uma base bíblica, tem um porquê, tem um propósito, tem um objetivo, é orado em cima. E assim, outra coisa, né, que eu costumo dizer muito é que a gente conhece a árvore pelos frutos. Não adianta alguém falar, é isso ou aquilo, mas a gente tem que ver, infelizmente, a gente não julga o coração das pessoas, mas comportamento a gente analisa. A gente analisa, a gente vê os frutos, como o que segue, o que essa palavra, o que essa pessoa diz, e como ela se comporta, como é o resultado daquilo que ela fala. Não tem jeito, quem é de Deus, a gente sabe muito bem, e o Espírito testifica, e é algo que não tem como a gente esconder. Então, só para os irmãos ficar tranquilos, o objetivo nosso é crescimento dessa igreja, crescimento do reino, crescimento dos irmãos. Por quê? Porque esse estilo de vida que nós iremos, né, estamos implantando e ajustando, é um lugar onde eu não cresço sozinho, onde todo mundo que está à minha volta vai crescer de alguma forma, porque é um estilo de vida compartilhado. Eu acredito que para você estar aqui, Deus usou alguém para falar na sua vida. De alguma forma, Deus usou alguém para falar na sua vida. O problema é que tem situações que não são aceleradas, porque muitas das vezes essas pessoas falam de vez em quando na sua vida e na minha vida. E o importante é que sempre tem que ter uma pessoa de Deus próximo de nós para estar falando. É por isso que Deus usa a liderança da igreja, Deus usa pessoas, irmãos mais maduros, para que possam ajudar os irmãos mais novos a avançar. Ter irmãos queridos, você não sabe, ele enfrenta lutas que você já passou há anos, que você já venceu, e ele estava sofrendo com aquilo. E Deus quer usar você para ajudar ele a vencer essa dificuldade, essa luta, essas coisas que ele precisa avançar. Por isso é importante. Repetindo, consolidação é para um novo convertido, alguém que chegou na igreja, reconciliou com o Senhor, nunca fez consolidação. A consolidação é para firmar os passos dessa pessoa nos primeiros momentos com Cristo. Porque a partir do momento que a pessoa toma a decisão de reconhece que ela precisa de Jesus na vida dela, o inferno vai lutar com tudo para tirar ela desse propósito. E a nossa função é ser o irmão que guarda esse irmão. Irmão, está acontecendo isso na minha vida, parece que tudo está dando errado. Já ouviu essa frase? Parece que eu aceitei Jesus, parece que a minha vida foi pior. Aí você vai explicar para o irmão por que está acontecendo isso. Antes você estava jogando no time dos caras, agora você está no time contrário, e agora vai acontecer isso. E aí você vai instruir, vai trazer entendimento, aquilo que ele está enfrentando de acusação,
de afronta na família, nas amizades, você vai chegar, vai juntar, você vai fazer com que ele seja inserido no contexto, na vida da igreja, nessa nova família, porque é tudo diferente para quem chega. Esse é o primeiro passo. Depois disso, nós vamos ter células, que os pequenos grupos, cada igreja chama de uma forma. Eu falo célula porque a gente conviveu nesse contexto. Fique em paz com relação ao nome. E a célula é um pequeno grupo, é uma pequena extensão da igreja que acontece, e ali a pessoa ela é apacentada, ela é cuidada, ali os irmãos se reúnem, existe uma comunhão. Por que nós falamos isso? E é uma coisa que eu preciso deixar bem claro, que a People's Church é uma igreja que valoriza e vai valorizar cada vez mais a reunião dos irmãos. Porque quando nós reunimos, há poder de Deus. Nós precisamos, a pandemia veio para acabar com a reunião. A pandemia, você pode observar que nos impediram de reunir como igreja. Porque existe um princípio espiritual nisso. O diabo quer acabar com a união, com um compromisso, com a unidade da igreja. E quando nós nos reunimos como corpo, há poder de Deus. A presença de Deus que habita em você, a unção de Deus que habita em você, em cada irmão, quando se reúne, Jesus fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali no meu nome, o que for ligado ali vai ser ligado aonde? O Senhor estava ensinando um princípio, que quando nós nos reunimos, há poder. Nós não podemos perder esse princípio de nos reunirmos como igreja. Então, a célula ali naquele momento, o irmão é o lugar do irmão que está avançando e crescendo na fé, ele vai poder falar alguma coisa, ele vai poder compartilhar algo, o líder vai poder instruir, vai trazer a concepção correta, e os irmãos vão avançando. É muito mais do que isso, mas eu estou falando em rápidas palavras para os irmãos entenderem. E aí depois vai existir um outro nível de relacionamento, que é o discipulado. Se você salvar em PDF, talvez fica melhor, viu, Caiane? E aí você coloca, você pode expandir e fazer da melhor forma que puder. E depois o outro nível de relacionamento é o discipulado. Aí já é um nível de alimento e de comprometimento maior. São pessoas que estão comprometidas com a edificação dessa igreja. Lembre-se, consolidação é o primeiro passo. O discipulado, a consolidação é um pequeno curso que você vai fazer, é uma pessoa com uma pessoa. Um homem com um homem, mulher com mulher. Você vai fazer esse curso com ele, vai ser algumas semanas, se não me engano vão ser 10 semanas. Você vai fazer com essa pessoa. É um leitinho que você vai dar para ele e tal, nesse primeiro momento, e acompanhando ele nesses dias. O discipulado já é um lugar de reunião onde nós nos reunimos para edificarmos a igreja. E é aqui onde as direções passam, é aqui onde a gente ora como igreja com os alvos, com os propósitos, e aí as coisas começam a se tornar algo mais sério. As coisas começam a ter um comprometimento maior da nossa parte. Lembra que eu disse que esse estilo de visão, ele traz em nós um senso de responsabilidade. E infelizmente, ou felizmente para nós como igreja, infelizmente para algumas pessoas, esse estilo de vida de igreja faz com que as pessoas exponham o seu coração. Porque aquele que está aqui por algum objetivo que não seja a presença de Deus, o coração vai ser exposto. Porque aonde exige-se compromisso, aonde existe um nível de responsabilidade, o nosso coração é exposto. Porque muitas vezes eu não quero isso. Eu estou aqui, mas do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. E esse nível de comprometimento como igreja faz com que as pessoas às vezes põem seu coração. Como assim? Às vezes ela abandona, às vezes ela deixa, às vezes há ela se sente risco, e várias outras atitudes. Mas o que eu quero que você entenda é que o que acontece com isso? É para que o irmão seja deixado de lado? Não, é para que haja cura. Tudo aquilo que traz à tona, todo problema que vem à tona, seja de uma falha, de um erro, seja de qualquer coisa, é para que nós precisamos entender um princípio. Todo problema nasceu para ser resolvido. E aí, às vezes, essa circunstância, o irmão não percebia que ele tinha um coração dessa forma, ele não tinha um pensamento equivocado a respeito de si mesmo e da obra de Deus, e aí, nesse momento, como igreja, nós vamos ajudar esse irmão a avançar naquilo que ele precisa avançar, porque nós bem sabemos que o inimigo tenta travar as áreas das nossas vidas para que a gente não rompa, mas a vontade de Deus é que eu e você possamos romper e muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos, porque Deus é maravilhoso nas nossas vidas, amém? Vão existir outros cursos, vão existir outras estruturas, mas de uma forma que a igreja vai ter não que ela não tenha, mas ela vai estar definida, ela vai ter um sistema, ela vai ter um padrão, e aí as pessoas vão olhar para falar, esse aqui é crente da People's Church. Por quê? Porque o compromisso dele é diferente. O compromisso dele é diferente. A estrutura em si não há poder. Me perguntaram, qual que é a diferença? O que é o segredo disso? Que difere isso de outras igrejas que fazem e não têm o mesmo resultado? A única coisa que vai diferenciar
é que a base que está sendo instaurada e nós estamos conversando é que o princípio básico não é estrutura, o princípio básico é a intimidade com Deus, um relacionamento e firmado na palavra. Nós não podemos apartar a palavra de nada daquilo que nós vamos fazer. Ela tem que ser base de tudo que nós vamos fazer. E uma das estruturas que nos exige isso é o crescimento espiritual na palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres que manejamos bem a palavra de Deus. Porque ela é alimento. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje. E sem ela não tem nada que eu e você possamos fazer. Amém? Então é só para nós deixarmos um pouco claro. Depois, se alguém tiver dúvida com relação a alguma coisa, porque a gente só apresentou de uma forma rápida, assim, devido ao tempo, e a gente respeita, né, a agenda dos irmãos, e com o tempo a gente vai colocando. O nosso intuito não é trazer confusão, porque às vezes é muita coisa para a gente passar, e a gente quer passar uma coisa de cada vez para que os irmãos entendam e o coração seja bem aberto para receber tudo aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais esse dia na Tua presença. Pai amado, nós reconhecemos, Jesus, que nós necessitamos e precisamos do Senhor em tudo nas nossas vidas. Pai amado, que o Senhor possa trazer revelação, entendimento, que o Teu Espírito possa nos fazer entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa tarde. Pai amado, a Tua igreja está aqui reunida, parte dela reunida, Jesus, com um propósito, Pai amado, de estar fincando raízes mais profundas para que o Teu reino avance de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos e Te agradecemos. Amém. Abra o seu conteúdo aí. Vai no Excel mesmo? Excel não, no Word? Amém. Tranquilo, sem problema então. Agora, se você abrir o WhatsApp Web e abrir o arquivo que eu mandei no grupo, talvez fica mais fácil, né? Se quiser também, né? Hã? Sim, quem imprimiu, é a mesma coisa. Eu falo assim, quem quiser e tiver ali, fica à vontade. Amém? Por que nós lemos? Por que eu estou lendo aqui com você? Porque você vai conversar com a sua pessoa que você vai estar consolidando de forma assim, você vai compartilhar. Nós estamos compartilhando o livro, por isso que nós vamos lendo ele aqui, tá bem? E aí, à medida que surgirmos algumas coisas, principalmente no novo convertido, na pessoa que você vai estar consolidando, você vai instruir, ajudar, porque nem tudo vai ser algo, nem tudo não, né? Basicamente quase tudo é algo que ele desconhece, e você vai ser usado por Deus para fazer com que ele tenha percepção e entendimento. Então vamos lá. Capítulo 2, o título é Eu Sou Amado. Primeiro título, nós aprendemos que nós somos... Não, semana passada. Eu sou... Filho. Nós entendemos a base bíblica, o princípio e o entendimento. Ou seja, a sua identidade não é o que as pessoas dizem ao seu respeito ou às circunstâncias. A sua identidade é o que a palavra diz ao seu respeito. Amém? Então você sabe que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem obrigações e também tem direitos. E aí nós entendemos alguns princípios básicos. Aquilo ainda é muito raso daquilo que nós ainda temos para apresentar, porque é o primeiro nível, né, de entendimento que as pessoas precisam ter. Mas todo novo convertido precisa ter convicto no coração, eu sou filho de Deus. Mas agora nós precisamos entender que nós somos amados pelo Pai. Então todas as coisas neste mundo atacam a verdade de que somos amados por Deus. Seja a mídia, seja a forma desonrosa como as pessoas tratam umas às outras, ou qualquer nível de comprometimento ou de relacionamento que a gente possa ter. Tudo nos leva a sentir que nós não somos importantes e nem amados. O mundo está aí para isso. Tudo nos empurra para sermos apenas mais um rosto na multidão, mais um número de identidade. Só que a verdade, porém, é que o Pai nos conhece pelo nome e Ele nos ama. Então Ele sabe até os fios de cabelo que há na sua cabeça, porque Ele te ama. Existe um hino, Daniel Samuel, não sei, isso aqui já é bem mais antigo que eu acho. Sabe não, né? Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. Fala assim que ele pega todas as baleias e põe na palma da mão. Sabe quantos fios de cabelo a humanidade tem. Então Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Qual o propósito disso? Não sei, mas Ele sabe, Ele te fez e Ele te ama. Ele te conhece mais do que você mesmo. Então é um princípio que nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Jesus venceu a acusação dos fariseus e a traição dos homens, porque ele sabia que ele era amado. Então, quando presumimos que nós não somos amados, pensamos que as nossas falhas mudam o amor de Deus por nós, queridos. E eu já ouvi muita gente pregar isso, muita gente falar isso.
A sua falha não muda o amor de Deus sobre você. Ela não muda. O amor de Deus ele é imutável, ele é incondicional. Ele se entristece, é diferente, com atitudes. Mas o amor dele não muda por nós. Então, sempre que isso acontece, a nossa fé se torna mais fraca. Quando eu acredito que o meu comportamento muda o amor e o jeito como Deus me trata, a minha fé se torna mais fraca, porque eu não tenho confiança de ter um relacionamento com esse Deus, porque constantemente eu vou ter um sentimento de acusação e condenação. Porque um dos nomes de Satanás, que é Ra-Satã, significa o acusador. Então ele é o mesmo que te tenta, o mesmo que te induz a cair, depois ele é o mesmo que te acusa. Então todas as vezes que alguém tem essa percepção de que a sua falha muda o tratamento e o amor de Deus, essa pessoa começa a se enfraquecer. Por quê? Porque logo a condenação e a acusação, ela se torna impulsionamento e mais força para o pecado. Você pode observar, pessoas que vivem presas em ciclos de pecado, elas estão acusadas e condenadas na sua mente e acreditam que Deus não ama elas mais. E isso traz força para que elas vivam esse ciclo de pecado. O inimigo traz uma prisão mental e emocional na vida dessas pessoas. Então nós não devemos permitir que essas circunstâncias definam o amor de Deus por nós. Então mesmo no meio da tribulação, no meio da dificuldade, você ainda é amado. Então não permita que algum comportamento negativo ou resultado ruim defina quem você é. Você é amado de Deus. Então quando agimos corretamente, não é difícil a gente crer que nós somos amados. Mas o teste de fé é crer no amor de Deus quando a gente falha. Então a verdade, porém, é que o amor de Deus permanece inalterado. Eu gosto muito daquele versículo em que Jesus havia antecedido e explicado para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes. Mas quando ocorre, tem um dos evangelhos, eu não vou me lembrar qual agora de cabeça, que quando Pedro nega e ele vê o galo cantando, a Bíblia fala que os olhos de Pedro se cruzou com os olhos de... E a Bíblia fala bem enfática, e encontrou Pedro nos olhos de Jesus olhos de amor. Ele foi traído, ele estava mentindo, ele estava pecando, mas mesmo assim, quando os olhos de Pedro se cruzou com os olhos de Jesus, ele encontrou olhos de amor. Foi a total diferença para ele não fazer o que Judas fez. Ele encontrou o amor de Jesus nos olhos de Jesus. Então isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente falha, a gente tende a ter uma percepção de remorso. E o remorso não é arrependimento. O remorso é resultado emocional de ter feito algo errado. Mas o arrependimento ele é gerado pelo Espírito Santo em nós. Mas todo o convencimento do Espírito vem trazido de algo celestial, que é a compreensão de que nós somos amados. Por quê? Porque essa concepção faz com que a minha atitude muda. E quando eu creio da forma correta, o meu comportamento muda. Há um metanoia na minha mente. E aí, por isso que a minha mente ela é renovada. E aí eu sou transformado dentro dessa verdade. Amém? Então o Pai declarou que Jesus era o Filho amado, no qual ele tinha todo o prazer. Está registrado que ele falou no dia do batismo e no relato da transfiguração de Jesus. Não vamos perder tempo nisso, mas todo mundo conhece esses 2 eventos na Bíblia, pelo menos deveria. Então, batizado, o texto diz, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, seus olhos não, né, os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho. Percebe que Deus fez questão de dizer, este é o meu filho amado, em quem me compraz ou tenho prazer. Está lá em Mateus 3, 16, 17. Então, no dia do batismo, o céu se abriu para Jesus. E eu preciso falar algo para você muito importante, que está aí no seu arquivo aí. Nós precisamos ter clareza que o céu se abre unicamente para Jesus. Porque se você traz Jesus para a sua vida, então o céu se abre para você. Se você traz Jesus para o seu casamento, o céu se abre para você. Deixa eu explicar isso aqui com mais clareza. Nós precisamos entender que existe pessoas que falam assim, os céus estão de bronze, né, os céus estão fechados e tal. Eu e você, nós não temos poder nenhum de movermos o céu. Somente Jesus tem um poder de fazer o que ele faz, porque para ele foi dado todo o poder e toda... Nós só nos movemos nessa autoridade quando Jesus é a nossa base. Então a Bíblia fala que os céus só se abriram para Jesus. Então quando Deus olha para você, a primeira coisa que ele vê é o sangue de Jesus sobre a sua vida.
Nós só podemos nos mover em autoridade, em tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida, se nós estivermos em Jesus. Por isso que Jesus fala que Ele é o mediador, que Ele é o caminho, a verdade, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Na próxima lição nós vamos entender o princípio do representante e do mediador. Mas o que eu preciso que você entenda é que o céu só se abre para Jesus. Ele é o único perfeito. Eu e você falhamos, e porque nós falhamos, nós não temos autoridade para mover o céu, mas quando estamos em Jesus e reconhecemos o sangue dele e ele está em nós, você pode ter certeza que quando você ora, a sua oração é respondida, quando você dá um comando, o inferno tem que obedecer e o diabo tem que obedecer a sua voz, por causa da autoridade do nome de Jesus na sua vida. Então, quando eu trago Jesus para a minha vida, toda a minha vida começa a ter uma ação celestial e poderosa. O céu se abre para mim nos negócios, no meu casamento, em todas as áreas da minha vida. Se Jesus está nesse lugar, o céu se abre. Por quê? Porque o céu não está aberto para nós, somente para Jesus. E se nós estivermos nele e ele em nós, o céu estará aberto para nós também. Ficou claro até aqui, né? Então, até esse momento, Jesus não havia feito coisa alguma quando Deus disse para ele que ele era o filho amado dele. Mas ele já era amado. Então, assim como ele, nós somos amados, porque nós não porque fizemos algo, mas unicamente porque somos filhos. Até porque João 3,16 disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus já te amava antes mesmo de você se decidir por ele. Deus tem um amor de entendimento, de redenção para todos nós, mas só se torna filho quem aceita Jesus como seu único e suficiente. Nós vamos falar sobre isso também. Mas nós precisamos entender isso. Por quê? Porque depois desse episódio, Jesus é levado para o deserto e ele foi tentado por quem lá? Pelo diabo. Aí nesse ponto o inimigo diz, se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira coisa, Jesus estava jejuando, então a tentação para Jesus naquele momento era comer algo, sim ou não? Ok. Não era uma casa, alguma coisa. Jesus naquele momento estava com fome. E ora teve outras situações que o inimigo tentou tentar o Senhor naquele momento. Mas ele falou assim, se és filho de Deus, ele escondeu uma coisa muito importante quando ele perguntou. Se és filho amado de Deus, ele escondeu o amado. Uma coisa que o diabo faz é tentar inverter a verdade da palavra para nos confundir e nos fazer sair daquilo que Deus e do propósito e do plano de Deus sobre as nossas vidas. Ele omitiu o amado, porque sabe que quando entendemos que somos amados, a tentação perde completamente o poder sobre as nossas vidas. A graça é um poder de transformação da nossa vida. E o amor de Deus faz com que nós tenhamos a completude daquilo que nos faltava. Então, quando eu tenho revelação do amor de Deus, tudo na minha vida que parece estar faltando alguma coisa, começa a ser preenchido. Mesmo que eu tenha falta de alguma coisa, quando eu entendo que o Senhor me ama, até aquilo que me falta, eu tenho convicção que Deus já está trazendo para a minha vida. É uma questão de revelação, de entendimento. Então, quando ele omite isso, ele está querendo mostrar, ele está, tirando uma inverdade. Mas Jesus vai rebater ele com a própria palavra, mas ele sempre vai fazer isso, é tentar distorcer a palavra para que faça com que a gente se confunda. Mas quando a gente tem entendimento que somos amados, a tentação perde o poder. Então, muitos se aprofundam no pecado porque imaginam que uma vez que tenham caído, Deus já não os ama mais. Então cai mais profundamente no erro, virando um ciclo em sua vida. Existem pessoas que vivem ciclos de pecado e não conseguem se ver livre deles. Mas se tiverem ousadia de declarar que são filhos de Deus e são amados, mesmo quando estão sujos, a acusação e a condenação perdem a força. Amém? A graça não é só a remissão para o seu pecado, ela é o poder transformador para te fazer livre do pecado. Amém? Sim, pode falar, eu sei qual que é, mas fala ele aí, que os irmãos vê. Vou ler que eu não sei de cor ele todo, mas é muito lindo. Que a graça, ela nos leva, acha que tem muitos que pregam isso. Sim. Quanto mais eu pecar, mais a graça vai ser. Tem um versículo que já rebate isso e não tem efeito nenhum. Hipergraça, né? Hipergraça. Eu vou falar até um pouco sobre isso, sobre esses dois extremos, o da hipergraça e os irmãos que mataram Jesus na cruz. Porque tem esses irmãos até hoje. Então, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí fala aqui, ó, capítulo 2,
versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nossos grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ela se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Amém. Ninguém despreze. Amém. Então a graça ela é um poder transformador das nossas vidas. Amém? Ela é a mesma graça que nos perdoou, nos tirou da condição de pecado, mas também é a mesma graça que transforma a nossa vida para viver uma nova vida no Senhor. Amém? Depois, em um outro momento, a gente fala, não sei se dessas lições nós vamos falar sobre isso, mas acredito que a gente vai falar alguma coisa sobre a tentação. Como o ciclo... Vamos, tem sim. Como funciona o ciclo do pecado e aonde a tentação fica e como a graça de Deus nos permite ser livrados ainda na tentação. Amém? Porque Deus fala que Ele não permite uma tentação maior do que eu e você possamos suportar. Então eu posso falar, toda vez que alguém chegar e falar assim, irmão, eu não consigo vencer o pecado, mentira. Mentira. Porque o poder de Deus nos aperfeiçoou para nós não vivermos sobre a lei e o domínio do pecado. Quer dizer que nós somos santos e não pecamos? Não, a gente erra. Mas nós não estamos mais na condição de vivermos presos no pecado. Amém? Glória a Deus? Amém. Sim, com certeza. Sim. Sabemos e cremos que somos amados. Uma coisa é saber que Deus nos ama, outra coisa é crer que Ele de fato nos... Uma coisa é saber, outra coisa é crer. Então não é suficiente saber que somos amados, nós precisamos também crer. Então há mulheres que perguntam aos seus maridos o tempo todo, você me ama? Então por mais que eles repitam que sim, muitas delas não acreditam, né? Aí vem a segunda pergunta, como? Ou me prova. O que você gosta de mim? Não sei o quê, né? Então a maioria dos pais ama os seus filhos, a ponto de morrer por eles, né? Pelo menos deveria. Mas há filhos que simplesmente não acreditam que são amados. Eles colocaram na sua cabeça, talvez por algum comportamento, alguma coisa, e não vê, não percebe que o seu pai o ama dessa forma. Então, se você não crê na verdade, ela não pode ajudá-lo. Então, a verdade é que o marido ama a sua esposa, mas se ela não crê, ela ainda vai continuar com um sentimento de rejeição e baixa autoestima. Então, no fim, não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. João 8,32, o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É semelhante, essas ministrações, vou dar uma de pastor ontem, né, com a pastorinha lá. É semelhante você pegar uma laranja e colocar aqui em cima. E todo mundo sabe que a laranja tem o quê? Vitamina o quê? Eu sei que tem e está aqui. Hã? Quem falou D? Não, foi a Lara. Vamos embora. Mas aí a laranja está aqui. Eu saber que ela tem muda alguma coisa? Não, eu preciso o quê? Comer. Experimentar. Então, quando nós conhecemos essa verdade, conhecer fala de um nível de experimentar. É um lugar de relacionamento, é um lugar que nós experimentamos, nós conhecemos de fato. Vou dar um exemplo. Quem aqui me conhece há 2 meses aqui, mais ou menos, nós estamos aqui juntos? Mas o dia que você só me conhece, você só sabe que eu estou ali. Mas se nós tivermos um nível de intimidade, você vai me conhecer de uma outra forma. Fala, nossa, eu pensava que o Juliano era de um jeito, ele é mais de boa, ele é mais assim, ele tem uma cara fechada, é mais chato, ou sei lá, né? Mas por quê? Porque você teve um nível de relacionamento, você experimentou, você conheceu, você conversou. Então, quando nós entendemos a verdade e cremos nela, faz total diferença. Porque uma verdade da palavra, quando eu creio, ela faz parte de mim. E a minha mudança ela é incontestável. Então, depois de conhecê-la, nós precisamos responder crendo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em
Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Então, é por isso que João diz que temos conhecido e crido no amor de Deus por nós. Então, não basta conhecermos, precisamos crer que somos amados. Nisto, outro texto, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Amém? Então, a expressão no dia do juízo também pode ser traduzida como o dia da crise, o dia mau, embora nós estamos falando lá do dia, que nós teremos o acerto de contas, mas nós podemos também traduzir para o dia ruim. Então, quando esse dia mau vem, aquele que crê que é amado, ele permanece firme no Senhor. Ele permanece inabalado. É que nem fala lá em Hebreus também. Sim. Quando a gente é tratado com esses açoites, quer dizer que somos filhos. Sim. Qual que é o pai que não corrige o seu Sim, o pastor falou um pouco sobre isso ontem, pelo menos no texto, de Hebreus 12, se eu não me engano. Então ele sabe que é amado e isso permanece sereno em meia luta. Vou dar um exemplo para você, bem claro na palavra para você entender. Jesus está no barco com os discípulos e começa uma tempestade. Jesus estava o quê? Estava o quê? E os discípulos estavam que jeito? Percebe a diferença de maturidade espiritual nesse momento? Jesus sabia que era filho e que era amado. Ele sabia que mal nenhum ia acontecer se ele estivesse dentro daquele barco. E os discípulos, porque não tinham revelação disso ainda, estavam tudo louco lá dentro. Senhor, por que você ainda dorme? O barco está virando de ponta cabeça, nós estamos tudo doido aqui. Aí ele falou, oh, meu Deus, que geração de pequena fé. Meu Deus, até quando terei convosco? Aí ele vai dar uma ordem para a tempestade, tudo. Aí os outros, quem é esse que até o mar e o vento, lhe obedece? Mas a verdade é que quando nós cremos e sabemos que nós somos amados, querido, você não precisa ter medo de nada, de nada. Até o dia que chegar o dia que a maioria das pessoas tem, que é o medo da morte, você pode ter certeza, você não morre para a perdição, você volta para casa. Entendeu? Nós precisamos ter esse entendimento. Mas, em outra oportunidade, eu quero falar um pouco sobre isso, que o Senhor quer nos saciar de longevidade de vida. O Senhor quer nos dar uma vida em abundância. E em outra oportunidade eu vou pregar sobre isso. No Salmo 91 todo fala que nós temos um lugar de esconderijo que o Senhor nos guarda, a sombra do Onipotente. No final do Salmo ele fala sobre isso, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. E quando ele fala sobre isso é porque Deus tem algo bom para mim e para vocês. E se nós nos basearmos no amor de Deus, nós saberemos que nós viveremos tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí, quando vem a dificuldade, nós nos mantemos tranquilos e firmes na promessa, porque eu sei que Deus me ama, e se Ele me ama, nada de ruim vai acontecer, e se acontecer é para o meu bem no final. Amém? Nós temos que estar firmados nessa verdade. Por quê? Porque os novos convertidos, quando as coisas começarem a acontecer e arrochar, você precisa entender, a única coisa que ele precisa guardar no coração dele, que ele é amado. E que agora Deus tem algo novo para a vida dele. E que tudo que ele viveu não é a sombra, não tem nada daquilo que ele viveu do que ele vai viver agora com o Senhor. As experiências e a vida dele com Deus. Amém? Então, o amor é aperfeiçoado. Então, a palavra tormento aqui é o medo da punição e da condenação de Deus. E se você tem medo do futuro e o medo de não ter o suficiente, medo de perder alguém ou medo de ficar enfermo, você não tem se firmado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora, foi o que eu falei, Jesus não estava com medo, e quando nós entendemos isso, Lázaro estava morto, as irmãs estavam aflitas, Jesus chegou e só deu uma ordem. Só deu uma ordem. Mas o que eu quero que você entenda é que o verdadeiro amor, ele é perfeito, ele lança fora todo medo. Você precisa entender isso, que se você é amado, você não precisa temer o dia do amanhã, porque Deus está cuidando de você em todos os detalhes, amém? Então, a gente fala isso, parece que quando a gente fala do amor de Deus, parece que nós estamos deixando as outras coisas. Um nível de comprometimento, de responsabilidade com o reino, e de não sei o quê, de santidade. Agora é só amor. Não, não é só amor. A base para que nós possamos fazer todas as outras coisas é saber que somos amados. Todas as outras coisas só vão acontecer quando eu tenho revelação e entendo que eu sou amado, porque eu vou ter confiança de entender que Deus me usa, que Deus fala na minha vida, que eu preciso agora, porque eu sou amado, eu preciso ter um comprometimento, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque uma coisa está ligada à outra, não tem como ficar só em uma área, porque uma vez que eu entendo o amor de Deus, todas as áreas da minha vida serão e são afetadas, mas para o lado positivo, amém? Nós o amamos porque Ele nos amou
1 João capítulo 4, versículo 19. Então nós amamos porque fomos amados primeiro. Então o nosso amor, ele é apenas o reflexo do conhecimento que temos de quanto nós somos amados. Então é muito comum a gente exortar as pessoas a amar a Deus e dizer que o motivo pelo qual elas vivem no pecado é porque não amam ou não amavam a Deus. Mas somente exortar essas pessoas a amar a Deus apenas leva de volta para a lei. As pessoas simplesmente não conseguem amar a Deus por si mesmas. Amar a Deus é fruto de um relacionamento e um entendimento, uma experiência que nos leva a ter a convicção desse amor de Deus por nós. E pregar esse amor de forma isolada apenas coloca as pessoas debaixo de julgo e condenação, porque muitos vão ser sinceros e dizer que eu não consigo amar a Deus como eu deveria ou como as pessoas amam ao seu redor. Por isso que a primeira base não é o que eu amo a Deus, mas sim mostrar para as pessoas o quanto Deus amou ela, porque a expressão do meu amor é o quanto eu entendo que sou amado. O meu comprometimento e a minha responsabilidade passa pelo entendimento do quanto Deus me amou. E aí você vai entender aquela frase que quem muito foi perdoado, muito ama. Muito perdoa, muito ama. Porque quem entendeu que não valia nada, que não tinha nada, que estava perdido e que Deus mesmo assim escolheu, amou e colocou a sua vida dentro dele, ele vai entender, não tem como, a minha vida é desse Deus. A minha vida é desse Deus. Não tem jeito. Eu não conheço pessoas que não são amadas e não respondem em amor. Essa é a lógica do reino. É isso que nós precisamos entender e mostrar para as pessoas. Não é a base, nós vamos falar um pouco mais, aprofundar sobre isso. Não, a base não é o meu amor, mas é o quanto eu entendo que eu sou amado. Consequentemente, o meu comportamento muda e a minha resposta é em amor. É engraçado esse fato. Um dia eu estava falando com um amigo meu a respeito, vim na igreja e tal, tudo mais, e ele falou assim, não preciso não. Eu não peco. Eu fiquei calado. Mas muita gente aí fora tem esse senso, porque não bebe, porque não fuma, não usa droga, não trai a esposa, eu ajudo as pessoas. É exatamente a segunda lição. Até o mais puro homem, por exemplo, Isaías, quando ele contemplou a santidade de Deus, ele não aguentou. Ele caiu de joelhos e falou: Sou um homem de lábios impuros. De um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de lábios impuros. Não tem esse que contempla a santidade de Deus, o amor de Deus, e vai continuar com a mesma visão que ele tem. É verdade. Pode falar. Parece até que eu não sei ministrar, eu tô só repetindo a mesma coisa. Porque quando eu tô em cima, a única coisa que eu consigo pensar é por que o Espírito Santo escolheu viver dentro de mim e da onde que ele me tirou. E eu não fumava, no mundo eu não fumava, nunca usei drogas, não bebia. Deus já não fazia, ele não me consertou dessas coisas, eu não fazia essas coisas. Então eu poderia falar que eu era bem essa pessoa aí que... Não peca, né? eu não peco, né? Eu poderia falar isso. Mas quando eu me encontrei com Jesus, eu vi, meu Deus, que vida é essa que eu estou vivendo? Como eu sou suja, como eu sou pecadora, como eu sou, entendeu? Então quando eu subo em cima, tudo que eu penso é, meu Deus, Que responsabilidade. como o Senhor é maravilhoso de me escolher. Então é tudo que eu penso. Eu não consigo falar outras coisas. Tem várias outras coisas que eu posso falar, lindas, que eu leio na Bíblia. Sim. Mas eu não consigo falar outra coisa. A única coisa que eu consigo falar é, meu Deus, o Senhor me escolheu. O Senhor decidiu morar dentro de mim. E por isso que nós somos prisioneiros desse amor, né? Porque uma vez que você está nele, você não quer sair dele, você entende que o Senhor te salvou, está em você, e a gente fica meio sem entender, mas é porque o amor de Deus e a graça de Deus, ela é sem lógica. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. É exatamente isso. Você fala assim, se você for tentar entender por que Deus fez isso, não há explicação, o amor de Deus sobre nós. É que nem você sofrer pelas causas de Cristo. Sim. Você sofrer pelo Evangelho, pelo Reino. Você sabe que você poderia estar sendo mais fora, por exemplo, eu poderia estar vivendo bonanças e bonanças, mas eu preferi o que? A perseguição. Eu preferi o mundo estar contra mim. Uhum. É o que chamamos de cadeias invisíveis. Sim. Esse amor nos prende, esse amor nos leva cativo. Sim. É o famoso escravo de orelha furada. Sim. Massu? Eu queria lembrar o versículo que tem na Bíblia, Hum. que fala que nos
Uhum. Então, se a pessoa diz assim, eu não tenho pecado, mas o que ele está fazendo para Deus? Então, se ele não está fazendo nada, ele está espalhando. Com certeza. Mas é igual eu tô falando, essa concepção, e nós vamos entender na outra lição, e eu quero ser rápido, não ser tendioso, é que o padrão não é as outras pessoas ou o meu comportamento, o nosso padrão é Cristo. Então, assim, para ser bem sincero para os irmãos, no ponto de vista de pecador, eu nunca fui um bom pecador, assim, um cara que, nossa, tipo assim, eu era um, sei lá, eu convivi com pessoas assim, por mais que a vida inteira dentro da igreja, eu tive os meus momentos ruins, né, sem a presença de Deus, e quando a minha mãe descobriu, né, que eu não estava assim muito bem firme, ela falou assim, hoje você vai morrer, que eu não criei filho para o mundo, você vai, ou Deus te leva, você conserta. E aí eu falei, meu Deus, oração de mãe tem poder, né? E aí, eu nunca fui assim, mas teve um dia, irmãos, que eu me deparei com esse amor. Porque, deixa eu te explicar algo, a lei condena o melhor de nós. Não importa o quão bonzinho eu seja, o quão bonitinho, arrumadinho, penteadinho eu seja, o qual pouco eu tenha pecado ou muito tenha pecado. A lei condena o melhor de nós, mas a graça, ela é boa e perfeita para perdoar o pior de todos os pecadores. Então teve um dia que eu me deparei e cheguei diante desse amor de Deus e falei, não tem como eu viver a minha vida conforme eu estou vivendo. Independentemente de obras, independentemente do que eu faço de comportamento, todos nós precisamos entender sobre esse amor. E é esse amor que muda a nossa vida e faz com que o nosso relacionamento com Ele mude. E aí aonde você chega aqui na igreja, eu posso te falar, irmão, quando o irmão começar a ministrar o louvor, você não está esperando ninguém te falar nada, você já entra na presença de Deus, você já começa a fluir nessa presença, porque você sabe, eu vim para adorar um Deus santo, perfeito, e que me amou. E aí as coisas começam a fazer assim total sentido na nossa vida, e aí você percebe que o melhor de Deus está sempre naquilo que Ele tem para nos dar, e não no que eu posso dar para Deus. O que eu vou dar para Deus é somente uma resposta daquilo que eu entendi. Ele me deu tudo. Ele deu tudo na cruz. Então a única coisa que eu posso dar para Ele é o quê? É o meu tudo. Mas enquanto eu não entendo que eu sou amado, tudo que eu tentar fazer para o Senhor ainda é o meu ego, ainda é a minha atitude humana tentando fazer algo para Deus. Deixa eu te falar, Deus não precisa de algo de mim, de você. Deus quer o seu coração. E quando Ele tiver o seu coração, tudo que você for fazer vai ser para Ele. Tudo, 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 tudo. Então passa por essa concepção de nós sermos amados e esse entendimento. Amém? Apocalipse 2, 4, nós vemos uma repreensão aos irmãos da igreja de Éfeso, porque eles haviam abandonado o quê? O primeiro amor. Então nós precisamos declarar que nós somos amados, né? E aí é muito comum as pessoas falarem que o primeiro amor é aquele amor inicial que temos com o Senhor quando nos convertemos. Isso está certo, tá? Não é errado não. Mas existe algo ainda mais precioso nesse texto. Porque lá em 1 João capítulo 4, 19, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, toda a capacidade que eu tenho de amar passa por essa verdade. O mundo não conhece o amor. O mundo tem uma expressão, um entendimento, uma sombra do que é o amor. Eu e você, nós somos só capazes de amar as pessoas por causa do amor de Deus. Eu vi uma semana um vídeo, eu acho que foi, não sei quem postou no grupo da igreja, estavam num julgamento, o irmão que foi dar um abraço na mulher no policial que havia matado o irmão dele. Queridos, deixa eu te falar um negócio, só faz aquilo quem entendeu qual é o amor de Deus. O mundo não consegue fazer essas coisas. Eles não conseguem, porque toda a expressão desse texto, nós o amamos porque Ele nos amou, primeiro, toda a capacidade que você tem de amar seu esposo, seus filhos, as pessoas à sua volta, passa por essa verdade. Sim, pastora? Até interessante, eu postei esse vídeo e depois eu fui procurar, porque esse caso não foi agora, foi anos atrás. Sim. E aí eu fui procurar pelo nome dele, tem um monte de outros vídeos, mas tinha um monte de vídeo de pessoas, de influenciadores, né, de redes sociais, criticando ele. Aí eu fui entrar para ver. Aí eles falando que a atitude dele era abominável, que ele não deveria ter feito isso, que ele estava diminuindo por ele ser negro e ela ser branca. Pessoal da lacração, né? Aí que ele estava permitindo que ela foi racista e aquela coisa errada toda. E aí, não, que ela foi racista o irmão dela. Sim, sim, sim. Ela fala assim, é totalmente descabível o argumento deles, né? Ainda que fosse, ele quebrou O protocolo, sim. Ainda que tenha sido, ele quebrou qualquer racismo dela, qualquer preconceito que
Sim. Não consegue compreender. Eles não conseguem. As pessoas perguntam por que Jesus teve que morrer. Existe um princípio. Na verdade, tem um documentário na Netflix sobre crimes. Eu sou assassino. Chama o documentário. Ah, Dentro desse documentário tem uma mulher que matou o namorado. E os pais desse namorado também perdoaram essa mulher. E eles visitam ela na prisão. E ela também foi E eles levam presentes. aí, E ela converteu. aí você. A mulher converteu. Aí, E eles também são cristãos. sim, aí você percebe que tanto nesse caso quanto nesse caso que a irmã Kátia falou, é muito mais do que o perdão. Porque perdoar é você, tá bom, te perdoo, sai da minha frente, eu não quero ver sua cara mais nunca e tudo mais. Tem pessoas que fazem isso, esse perdão. Mas é justamente isso, vem um perdão acompanhado de um princípio, que é o amor. Eles visitam ela, esse daí eles visitam ela, eles fazem vídeo com ela. É a lei, né? Não é só o É perdão. porque nós não estamos acostumados com essa palavra. Não é discipular, é a primeira. É consolidar. Eles consolidaram ela, Aí. eles discipularam ela, eles transformaram a vida Houve dela frutos, completamente. justamente. E agora essa mulher totalmente transformada. E aí você fala isso para alguém, alguém falando, que dia, que loucura. Realmente, irmãos, é uma loucura, é algo assim terrível. Tem um monte de crentes que às vezes falam, eu perdoei, Alexandre, eu te perdoei, mas fica você lá e eu aqui. Ué, que perdão doido é esse? Então, essa é a percepção que nós precisamos entender e nós precisamos carregar isso como regra da nossa vida, porque nós, como cristãos, nós precisamos passar isso para as pessoas. Que esse amor que nós temos por Deus, toda a capacidade que eu e você temos de amar é porque nós experimentamos algo surreal e sobrenatural. O amor de Deus não é algo explicável, é algo para você sentir e você se maravilhar com ele. Então, todo o tempo que a gente tentar explicar é algo insondável, é algo inconcebível da nossa mente, mas é algo que você experimenta, é algo que você entende. Por quê? Porque quando eu entendo que eu sou amado por Deus e quando Ele me encontrou, eu estava totalmente perdido e sem Ele a minha vida não faz o menor sentido, a minha resposta era inevitável em não amá-lo, porque quem sabe de onde você saiu, você sabe muito bem valorizar o que Deus fez na sua vida. Então, o primeiro amor não é o meu, mas é o amor dEle por mim. Então, abandonar o primeiro amor é esquecer o quanto nós somos amados pelo Pai. Você conhece o novo convertido quando ele está naquele fogo, naquele amor por Deus? É porque ele entendeu, amado, que ele era tão sujo, tão perdido, a vida dele estava tão acabada, tão ruim, que tudo que ele quer é falar desse amor de Deus para as pessoas. Mas é porque ele teve acesso a esse amor que ele não encontrou nos pais, amor que ele não encontrou em amizade, ele não encontrou em relacionamento, ele não encontrou em lugar nenhum. É esse primeiro amor que nós precisamos entender e ser fervorosos. Quando a Bíblia manda a gente ser fervorosos, é exatamente entender o quanto eu sou amado e porque eu sou amado, eu não tenho como ficar parado. Não tem como eu viver a minha vida da mesma forma. E quando, Juliano, os irmãos param no meio da caminhada e se perdem no meio da caminhada, é porque deixaram de meditar e declarar todos os dias você tem que acordar e declarar e falar, eu sou filho amado de Deus. O amor de Deus está sobre a minha vida. Aí às vezes alguém fala, isso é só uma confissão positiva. As pessoas podem falar o que quiser, mas eu declaro a palavra de Deus a gente tem que declarar a palavra de Deus todos os dias. Você precisa declarar essa verdade ao seu respeito, porque cada vez que você declara isso ao seu respeito, essa verdade vai fazendo parte de você. Porque, querendo ou não, querido, no seu trabalho as pessoas vão te tratar de uma forma para fazer com que você não se sinta amado, as pessoas na rua vão te tratar de uma forma que você não se sinta amado, em todos os lugares você vai estar em algum momento para a pessoa te afrontar e falar alguma coisa para você, mas quando você decidir ignorar todas essas coisas e falar, eu sou filho amado de Deus, isso tem poder nas nossas vidas. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Você pode dar glória a Deus, a presença de Deus está aqui, amém? Então, o primeiro amor não é o meu, mas é o amor dele por mim, então nós não podemos abandonar. Então, o ponto central é o amor de Deus por nós, e não nós por ele. Embora Jesus falou que é um mandamento, é uma verdade, mas nós precisamos entender o princípio por trás, amém? Então, o nosso amor por ele será apenas uma resposta ao amor que recebemos. Então, quando entendemos que somos amados, nós também o amamos, então nós o amamos. Então, quando andamos na lei, nós nos gloriamos no quanto amamos a Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas na minha vida. Nossa, como eu já ouvi isso da minha vida. Eu sou fiel nisso, eu sou fiel naquilo, eu ando em retidão, eu ando nisso, eu ando naquilo. É igual aquela passagem da Bíblia que o fariseu estava orando e falou, que bom que eu não sou igual aquele publicano. Que bom que eu não sou um pecador como aquele, e não sei o que, e tarará, e tarará. O irmão tadinho na sinagoga, assim, todo redimido, e não sei o que, e falou, Senhor, eu não mereço nem olhar para cima. Mas a oração e o coração dele subiu até o Senhor. Porque ele entendia a posição dele de pecador.
e nós entendemos que nós somos falhos. Então, às vezes, quando nós nós nos gloriamos no quanto nós amamos ao Senhor, querido, eu lembro uma vez que a gente estava pregando, e eu estava dando um curso para os irmãos, e aí uma irmã chegou bem sincera e falou assim: irmão, vou ser bem sincero, eu não amo a Deus, não. Eu amo a minha irmã, minha mãe, meu pai, não sei o quê, eu não amo a Deus, não. Eu não vou mentir, porque eu nunca vi ele, eu nunca tive experiência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo me chocou no primeiro momento, mas a sinceridade dela foi libertador, porque eu falei para ela: irmã, realmente, você não ama a Deus porque você está tentando amar a Deus como você ama sua irmã e seu irmão, como você ama seu pai, as pessoas à sua volta. Mas a Deus a gente tem um relacionamento, e um relacionamento passa por algo que você busca. E a Bíblia fala que quando buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo, quando você entender que Deus tem que estar no seu coração no centro e você começar a buscar, você vai entender que Deus te amou de uma tal maneira que não tem como você não responder em amor. Hoje é uma bênção, está fluindo, graças a Deus, e está uma bênção. Não é fruto nosso, exatamente, mas tem uma parte no fruto nosso, mas está lá uma bênção em nome de Jesus, e acho que entendeu o amor de Deus sobre a vida dela, porque tem fruto, amém? Então, quando nós conhecemos a graça de Deus, nós somos conquistados para amá-lo. Então, no dia da luta, o que nos sustenta não é o meu amor por Ele. No dia da dificuldade, o que me sustenta não é o quanto eu sei que eu amo a Deus, mas é o quanto eu sei e creio que eu sou amado por Ele. Porque o quanto eu amo a Deus, querido, é uma resposta. Nos dias de aflição, nos dias de angústia, de notícias ruins, você vai correr para os braços do Senhor. E naquele abraço, naquele lugar, naquela presença, você vai se sentir alcançado, amado, cuidado por Deus. E é esse amor que vai te dar sustento no dia da dificuldade. E aí você, nessa situação, e eu tenho convicção disso, que essas pessoas que abraçaram os assassinos dos seus filhos, teve que chegar para Deus em algum momento. E o conforto veio de Deus no dia da angústia. E foi esse amor que trouxe sustento. E, em resposta, o amor que eles tinham por Deus, eles derramaram esse amor nessas pessoas. E aí houve perdão, mudança, transformação. Não tem testemunho mais poderoso que esse. Como Paulo falou, né, que a lei, a graça, ela não anula a lei. Não. E a graça, a lei, ela é tutora. Sim. Quem precisa de tutor é criança. Sim. Nossa, pastora, foi de Deus isso aí, que tem algo muito precioso nisso aí. Exatamente, quem precisa de tutor é criança. Exatamente isso. Aquela pessoa que fala, eu te perdoo, mas fica longe de mim, ela está indo simplesmente porque ela sabe que aquilo ali é lei. Uhum. Agora, aquela pessoa que entendeu, eu consigo conviver com aquela pessoa que matou o meu irmão. Eu consigo perdoar e não esse perdão porque eu sei que é minha obrigação, mas porque é um perdão que flui. É o entendimento de uma graça que eu não preciso. Eu falei, até preguei sobre isso uma vez, né? Que o Joshua quebrou a televisão lá em casa com uma bola. Eu não preciso falar para a Rebeca, que tem 12 anos, não joga uma bola na televisão. Eu não preciso colocar uma lei para a Rebeca. Exatamente. A lei eu preciso para o Joshua. Sim. E hoje, apesar de que hoje ele já entendeu, acho que É exatamente ele isso. joga bola É exatamente isso. Então, assim, a lei, ela é tutora, ela vai Sim. levar até um certo ponto. Porque muitas das vezes a gente confunde e acha, acabou, não existe mais lei. A lei acabou, não existe, é só graça. Não, exatamente. A lei, ela leva até um certo ponto. Quando você tem aquele entendimento, você fala, realmente, a graça é mais, é muito além disso. É, porque na verdade Jesus fala, os fariseus se vangloriavam, né, sobre a questão do adultério, sobre questões não sei o quê, e Jesus fala, se alguém olhar para uma mulher, eu já te digo, ele já cometeu adultério, não precisa lá cometer o ato, não. A lei e o nível subiu. Só que aí existe uma compreensão maior. Eu não vou falar, senão a gente vai perder o nosso tempo, mas foi de Deus, talvez para um outro momento a gente converse sobre isso, porque o entendimento de lei sobre graça e os princípios que regem uma a outra e aquilo que Deus quer fazer, mas nós precisamos entender o que nós estamos nesse momento, né, de graça e de amor e nessa condução para um novo tempo, porque Paulo fala que o que Deus deu para Moisés teve uma finalidade e foi temporário, mas o que ele estava construindo em nós viria através do Espírito e era algo permanente. É algo permanente, que era crescente. E aí é algo muito poderoso, em uma outra época que a Bíblia se conecta em todas as camadas e eu me perco nisso, se eu deixar a gente vai embora nisso aí. Então não como cordeiro cru. Uma expressão muito difícil, né? Muito diferente essa, né? Nós não podemos comer o cordeiro cru. Por quê? Porque no Velho Testamento, quando o povo ia oferecer uma oferta pacífica, normalmente era um cordeiro. E desse cordeiro eram separados o peito e a
que eram assados e dados ao sacerdote. O peito era movido diante do Senhor e simbolizava o amor de Cristo. A coxa é a parte mais forte e representa o poder de Cristo. Então, são símbolos. Ela deveria ser alçada diante de Deus. Aqui está o texto lá em Levítico. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos, que eram sacerdotes. Também a coxa direita darei aos sacerdotes por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos, porque o peito movido e a coxa da oferta tomei aos filhos de Israel, e dos seus sacrifícios pacíficos os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Essa é a comida dos sacerdotes. Nós somos esses sacerdotes e nos alimentamos do peito, ou seja, do amor do Senhor, e também da sua coxa, que é o seu poder. Amor e poder são dieta espiritual, e temos isso porque nos alimentamos de Cristo. O cordeiro não podia ser comido cru, ele deveria ser assado no fogo. O fogo aqui aponta para a ira do julgamento de Deus sobre o pecado. Então, quando Cristo estava na cruz, ele suportou o fogo da ira de Deus. Ele foi passado, ele foi moído por causa dos nossos pecados. Então, o que significa comer o cordeiro cru? Hoje, aqueles que não creem na redenção de Cristo tentam comê-lo cru. Isso porque essas pessoas, tais pessoas, se consideram um bom exemplo de homem, mas não confiam na redenção de Deus para nós. Isso é tentar comer o Cordeiro de Deus cru, como não ter passado pelo fogo do juízo da cruz. É como a pessoa que o Leonardo falou, eu não tenho pecado, ou isso ou aquilo. Todas as pessoas que tentam, de alguma forma, sentir a ação de Deus, mas não passa pela cruz, não passa por esse mover de Deus, estão comendo o cordeiro, essa coxa, esse peito cru, mas tem algo mais poderoso ainda. Muitos não conseguem se alimentar do amor de Deus simplesmente porque tentam se alimentar do amor do Pai olhando para as circunstâncias. E você precisa entender que as circunstâncias mudam e aquilo que hoje está bom pode sofrer uma reviravolta repentina. E nós tentamos ver o amor de Deus nas circunstâncias e não olhamos para a cruz. Deixa eu explicar isso aqui. Quando nós falamos sobre essa questão de comer o cordeiro cru, é que existe um princípio de assar o cordeiro. E quando ele fala que o fogo é como se fosse um lugar onde fosse tirado toda a impureza do pecado e feita essa transição. Quando ele fala comer o cordeiro cru aqui, é uma expressão só, tipo uma tipologia. É para que a pessoa entenda que tudo que nós temos no Senhor tem um efeito prático da cruz, ou seja, tudo que Jesus fez foi completo. Então, quando às vezes eu baseio o amor de Deus, ou eu me relaciono com Deus baseado nas circunstâncias, é a mesma coisa de eu estar querendo relacionar com Deus não com base na cruz, mas com base naquilo que eu estou vivendo. Eu vou dar um exemplo. Meu carro foi roubado. Isso é juízo de Deus para a minha vida, Deus não me ama, eu estou não sei o quê, isso aqui está acontecendo. Mentira, o amor de Deus sobre a sua vida está expresso na cruz. Nós não baseamos o amor de Deus baseado nas circunstâncias, nas situações e no comportamento. A base do amor de Deus para as nossas vidas é a cruz, porque se eu faço isso, é como se eu estivesse comendo cordeiro cru, ou seja, eu não passasse pela cruz, não passasse pelo fogo da ira de Deus sobre Jesus, e Deus nos libertou e nos deu a redenção porque Jesus passou por esse processo. Então, a prova maior do amor de Deus sobre a sua vida é a cruz. Não é a circunstância que você vive. Circunstâncias podem mudar. Às vezes hoje está ruim porque alguma coisa é um processo, né? Existem vidas, existem momentos que a gente passa deserto. Deserto é um lugar de aprendizado, sim, é um lugar que a gente aprende, é um lugar que a gente, mas não é lugar de morada, não é lugar de ficar ali, mas é um lugar onde a gente passa, é transitório. Existem dias, talvez, de dificuldades, coisas, lutas, acontece. Igual até me bateu o carro, né? Bateram no carro dela, né? Era o inimigo furioso, mas ele vai cair por terra, já caiu por terra em nome de Jesus. Mas isso não muda o fato de que ela é amada e cuidada por Deus. Deus zelou a vida dela em todos os momentos. É isso que eu estou falando. Nós não podemos basear, e as pessoas fazem muito isso. Eu fico muito triste. E às vezes eu tenho que me segurar, porque às vezes quando eu vejo uma pessoa ensinando algo para outra que não é o que está na palavra, eu tenho que me segurar, porque a vontade que eu tenho é de não deixar. Porque às vezes a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça. E muitas vezes eu já comprei briga por causa disso, porque não, irmão, não é assim. Não é dessa forma. Tem alguém traduzindo? Ah, tá, perdão. E a gente não pode deixar, porque as pessoas às vezes distorcem e colocam Deus num patamar que Ele não deveria estar, e não é dessa forma. Mas nós precisamos
ser defensores dessa cruz, desse amor de Deus. Por quê? Porque as circunstâncias são transitórias, mas o amor de Deus é permanente sobre as nossas vidas. E a cruz nos mostra isso. Por isso nós precisamos ser alimentados nisso e fortalecidos. Existe um princípio aí. E quando eu nasci de novo, eu achava que todas as vezes que algo de ruim acontecia comigo, ou era o diabo, ou eu tinha feito alguma coisa de errado. Até eu descobrir essa verdade, então assim, todo novo convertido já nasce achando que é assim que funciona. Então até eu descobrir essa verdade, que foi libertadora, que Jesus fala que no mundo vai ter aflição, então tem sim, às vezes, que é o diabo, que tem que, né, haver jejum e oração constante para a nossa casa, mas tem coisas que igual, não tem como a gente. São coisas que é igual Jesus falou. Sim. Não tem como, né? O E a mal vem para todo mundo. É. Mas isso aí vem de berço. Por exemplo, eu nasci no berço evangélico, né? E na minha infância, minha mãe falava assim pra mim: não faz isso porque é pecado. Ou Deus vai te castigar. Vai virar as costas pra você. Onde eu arranquei o tampão do dedo que eu chutei a bola, Deus falou, é castigo de Deus sua vida. Eu falei, meu Deus do céu. Então eu tô enrolado. Hã? Não, uma vez eu joguei uma pedra no cavalo e o cavalo deu uma relinchada pra lá e aí eu fiquei com aquilo no coração. Falei, Deus vai me matar porque eu bati esse cavalo. E eu fui lá correndo para orar, ajoelhei. É sério, porque às vezes a gente não pensa, né? Mas até para apanhar, meu pai orava comigo, ajoelhava comigo e falava, vamos orar primeiro e depois você vai apanhar. Era o momento que eu mais queria orar, porque aí, enquanto eu estava orando eu não ia apanhar, né? Então... Ensinar esse princípio, né? De teremos aflições, né? Porque também isso não foi quando eu me converti, né? E as coisas foram acontecendo, e por quê? E aí eu conhecia pessoas que não eram e tinham se convertido, daí eu falava, não, na minha cabeça, a pessoa estava mudada. Entende? Daí, com o tempo eu percebia que não, mas meu Deus, eu pedi uma... Mas isso até dentro da igreja é muito importante ensinar, porque às vezes acontece com alguém, por exemplo, que prega, acontece alguma coisa ruim, aí já começa a papar, né? Nossa, mas que fulano tá de pecado, né? Que é isso? Aconteceu uma coisa, A irmã Cátia falou um dia aqui, rapidinho, falou que ela não acreditava em teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade prega muito isso, sobre essa questão. Se está acontecendo alguma coisa errada na minha vida é porque tem alguma coisa. Mas eu não acredito na teologia da prosperidade, eu acredito em Jesus Cristo. E Jesus Cristo engloba prosperidade, engloba bênçãos, engloba situações, circunstâncias, o dia mau, o dia ruim, mas ele fala que se eu estiver nele, eu vou vencer todas as coisas. Entendeu? Eu não tinha dado o dízimo, eu ainda estava naquele processo de aprender, eu não tinha conseguido dar o dízimo. E aí, de repente, que eu fui passar minha roupa, eu estava casada, acabou a energia. Aí eu já comecei a entrar em desespero, meu Deus, me perdoa. Eu não dei o dízimo. Eu cheguei no lembro disso até hoje. Gente, eu fui olhar só de disjuntor, tinha caído. E eu, meu Deus. Então... Como se tivesse um fiscalizador, né? Não deu dízimo, vamos lá desligar o negócio agora. Amém. Vamos avançar, irmão. Sei que vocês querem falar. Pode falar, Esther. Você não falou. Também a gente entendendo assim que muitas situações são para nos ensinar. É para crescimento. Sim. Se eu orar agora e falar, Deus, me dá Experiência. mais Vai te. Exatamente. Irmãos, eu vou só falar uma coisa com vocês aqui, ó. Vou falar bem tranquilo. Eu tenho um compromisso com o horário. Enquanto os irmãos falarem, vocês estão esticando o horário. Só vou falar isso, tá? Não teria passado, né? Vencido. E eu nasci no Evangelho, né? Mas eu convivi com uma mãe que tinha problema mental, né? Que não era assim diagnosticado.
e outros problemas mais dentro de casa. E minha luta começou antes, desde o tempo que eu estava me gestando. Uhum. Né? Mas quando eu cresci na igreja e tudo mais, naquele tempo, na Assembleia de Deus, era uma coisa assim tão difícil de seguir, porque ninguém podia usar calça comprida, ninguém podia usar, nem depilar as pernas, Uhum. não podia nem depilar as pernas, não podia usar maquiagem, era tanta coisa, tanta regra, tanta coisa. Uhum. Quando eu fui para a escola, e a minha mãe forçava tudo isso, né? Quando eu fui para a escola, minha mãe foi no Ministério da Educação e Cultura para me fazer, eu poder usar saia na escola, Uhum. porque a farda era só calça. E aí eu era a única pessoa na escola De saia. de saia. E isso era um estigma tão grande em cima de mim, Uhum. porque eu já passava tanta luta dentro de casa. Uhum. E aí a escola, todo mundo, eu ficava assim, feito uma pessoa marcada dentro da escola. Sim. E foi muita luta. E aí quando eu fui crescendo, me batizei, comecei pregando carro na igreja e tudo. E aí depois de um tempo, eu simplesmente pedi licença a Deus para sair da igreja. Uhum. Aí eu tive que me mudar de cidade. Uhum. E aí eu aproveitei, quando eu chegar nessa nova cidade, eu não quero ficar em igreja nenhuma. Eu quero ficar só com Deus. E passei um tempo fora da igreja e eu não fiquei totalmente santinha, mas eu não fui uma pecadora muito grande, Uhum. durante esse tempo. Uhum. Porque eu não fiz nada assim. Mas durante esse tempo que eu estava fora da igreja, eu pude alcançar pessoas para o evangelho. Mesmo assim, sem estar na igreja, né? Uhum. E foi um tempo assim que me ajudou psicologicamente e na minha vida espiritual também. Aí quando eu voltei para a igreja, né, a igreja já estava totalmente modificada, e aí eu achei muito bom, porque esse negócio de muita regra, porque é tudo pelo amor de Deus, Sim, sim. as regras que fazem os homens. Existe um contexto, uma linha aí que a gente, com o tempo a gente fala mais sobre essas coisas, porque tem coisas que são para organização, né? Tem coisas que são excedidas, mas tudo tem um seu lugar, mas é que essa experiência com o amor de Deus é que transforma e muda e faz com que a nossa vida vença todas essas dificuldades, essas circunstâncias, né? Então, você vence quando entende que é amado. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Então você nunca, olha, guarda isso aqui, pelo amor de Deus, que é muito poderoso. Você nunca saberá o quanto Deus te ama até entender o quanto o Pai ama a Cristo. Você nunca vai saber o quanto Deus te ama enquanto você não entender o quanto Deus Pai ama a Cristo. Por quê? Porque você precisa entender o quanto Cristo é amado. Por quê? Deus ama e amou Cristo muito, mas mesmo assim Ele entregou Ele para ter você. É muito poderoso. Por que a cruz é poderosa? A Bíblia fala, irmãos, e nós vamos ver isso no curso do CTL, como era Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque eles viviam uma vida entre si de comunhão e eles decidiram compartilhar a comunhão. Eles decidiram compartilhar a vida compartilhada dele comigo e com você. Por isso que ele criou o homem para viver uma vida de relacionamento. É muito poderoso isso. E aí, eles vivem uma vida. Então, quando Jesus falou assim, Pai, por que o Senhor me desamparaste? Ali naquele momento, a Bíblia fala que o salário do pecado é, e a morte é a separação de... Naquele momento, Jesus estava sendo separado de Deus, coisa que ele nunca viveu durante a eternidade inteira. Naquele momento, ele estava era como se Deus tivesse virado as costas para ele e tivesse nos recebendo, porque o sacrifício de Jesus fez isso. E por isso que ele pegou as chaves da morte, é algo muito poderoso sobre isso. Mas porque eles vivem uma vida compartilhada e ele é amado por Deus, ele entregou ele, Alexandre, para ter você. Então, quando eu entendo isso, querido, não tem como o meu amor não ser uma resposta incontestável por Deus.
por aquilo que Deus quer fazer, por aquilo que Deus tem para fazer. Então o ponto central não é o quanto você ama a Deus, mas o quanto você é amado por Ele. E quando você entende que é amado espontaneamente, você vai responder em amor, compromisso, santidade, vida com Deus, responsabilidade, você vai fluir no seu chamado, você vai fluir no seu ministério, espiritualmente você vai avançando. As palavras que saem da sua boca são palavras de vida, de poder, de graça, e as pessoas que vão sendo alcançadas por você é algo poderoso. Nós precisamos, irmão, deixa eu te falar algo. Enquanto eu estava vindo, o Espírito Santo falava ao meu coração, não vindo para cá, mas vindo e quando o Senhor, e o que está fazendo aqui agora. É chegar um tempo, irmãos, que nós vamos crescer como igreja espiritualmente, que Deus vai te usar para parar nos lugares, para falar com pessoas, porque está chegando o tempo de Jesus voltar. E aí Deus vai te usar e você vai começar a falar, essa pessoa vai cair em prantos, você vai falar, meu Deus, eu só falei isso aqui, não sei o que, a pessoa está caindo em prantos. É porque as pessoas estão precisando de algo que você e eu temos, é a presença de Deus, e isso não pode ficar assim de uma forma inerte. Deus chamou essa igreja para um nível maior, porque Deus está voltando, e existe uma posição de governo nesse país que Deus entregou para essa igreja. Porque o governo e a autoridade foi dada para os homens e mulheres de Deus, e a igreja é um poder, é algo importante, porque o inferno não pode prevalecer contra a igreja, e nós precisamos entender a nossa posição de governo. O que é governo? É quando eu ordeno e o inferno obedece, as circunstâncias obedecem. Nós precisamos manter esse nível, porque essa igreja vai se encher, não é a questão de números, querido, mas quanto mais pessoas tiverem aqui, é menos pessoas no inferno. Nós temos que ter esse entendimento, amém? Então, primeiro descobrimos o quanto somos amados por causa do grande preço do Calvário. Uma vez que entendemos o quanto somos amados, nossa resposta espontânea é amar o Senhor. Então, nós somos amados porque Ele nos amou primeiro. Então, como conseguiremos liderar e enfrentar as guerras com o inimigo, se ainda acalentamos dúvidas de que somos amados? Uma pessoa que tem dúvida que ela é amada incondicionalmente por Deus, ela tem dificuldade no dia da luta, da tribulação, das coisas. Mas Jesus venceu a acusação dos fariseus e a traição dos homens, porque Ele sabia que era amado. Quando presumimos que não somos amados, pensamos que as nossas falhas mudam o amor de Deus por nós. Sempre que isso acontece, nossa fé se torna mais fraca. Não devemos permitir que as circunstâncias definam o amor de Deus por nós. Mesmo no meio da tribulação, você continua sendo amado. Não permita que alguma performance negativa ou resultado ruim defina quem você é. Você é amado por Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Então nós vamos fazer um primeiro intervalo e feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço e te louvo por essa primeira parte, por essa tarde na tua presença. Eu acredito, Jesus, que o Senhor está querendo fazer grandes coisas no nosso meio e passa para nós entendermos quem o Senhor é e aquilo que o Senhor quer se revelar a nós. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, nos dê discernimento espiritual para que nós possamos nos mover dentro daquilo que o Senhor planejou e tem de propósito para as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos e já abençoamos essa comunhão que nós vamos ter agora rápidos, em poucos minutos, em nome de Jesus. Amém.